Antes de pregar nessa noite, eu queria mais uma vez agradecer ao pastor João. Obrigado pela oportunidade, não só de vir, mas de ser tão bem tratado aqui. Ô, gente, vocês não têm noção do tanto que eu comi hoje, não. Eu comi para ficar uma semana, assim, estocado. Então, estamos sendo bem tratados demais. Quero agradecer muito a Cristina e o Sebastião, estão ali recebendo a Luana, minha esposa, o Lucas. O Lucas já derrubou a casa desse tudo, já jogou tudo para os matos afora. E assim, a gente está recebendo um tratamento de realeza lá na casa deles. Então, obrigado de verdade, que Deus abençoe muito a vida de vocês. E agradeço muito a igreja pelo carinho conosco, pelo carinho com a banda. Para nós é uma alegria poder participar de momentos como esse e como nós nos sentimos acolhidos aqui por vocês. Então, louvado seja Deus pela vida de vocês. Muito obrigado por todo o carinho, tá bom? E agora, meus irmãos, sem continuar me delongando aqui, Filipenses, capítulo 1. Filipenses, capítulo 1. Eu gostaria que você deixasse a sua Bíblia aberta, porque eu vou ler a partir do verso 12, mas eu quero fazer a leitura à medida em que eu for expondo o texto, para facilitar a compreensão, para que a gente consiga acompanhar melhor. Então você deixa a sua Bíblia aberta em Filipenses capítulo 1, e nós leremos a partir do verso de número 12, mas antes eu quero orar com você mais uma vez, então quero te convidar a fechar seus olhos, e nós vamos buscar o nosso Deus em oração. Senhor nosso Deus, nós te bendizemos porque o Senhor é bom, porque a tua poderosa mão tem cuidado de nós, e porque, ó Deus, o Senhor nos inseriu na história que não é nossa, mas é do teu Filho, nos fez parte dessa história e nos tornou coparticipantes e co-herdeiros com Cristo de todas as coisas. Obrigado por isso. Que o Senhor agora ilumine o nosso coração, para não apenas entendermos as maravilhas da tua lei, mas também, ó Deus, vivermos de acordo com a tua vontade. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Para quem não me conhece, eu gosto muito, mas muito, de filmes de heróis, de quadrinhos, enfim, eu sou apaixonado, fissurado por isso. Se uma hora você estiver em Valadares, e você falar assim, eu quero ir lá no gabinete do pastor Marcos conversar com ele, você vai ver um pôster dos Vingadores lá, uma caneca do Capitão América. Eu gosto muito de histórias de heróis. E, em particular, na série da Marvel, nos filmes da Marvel, que saíram no cinema nos últimos anos, o roteirista e criador de alguns personagens, Stan Lee, já falecido, ele sempre fazia uma breve participação nos filmes. E eu me lembro que a gente sempre ficava ansioso para poder ver a participação dele. Em algum momento ia ser uma cena mais engraçada, em outro momento ele iria mudar completamente o roteiro do filme. Enfim, ele sempre apareceria, nem que fosse por um breve take. E sabe qual que é o grande curioso disso? É que apesar de roteirista, apesar de criador de alguns desses heróis, os filmes não contavam a história de Stan Lee. A aparição dele era breve, contribuía para o contexto daquele filme, mas a história era sobre outra personagem, sobre outra persona que aparecia ao longo do filme. Então, por mais que ele aparecesse, ele não era a figura central de nenhum dos filmes que ele apareceu. E eu digo isso, meus irmãos, porque o que eu quero falar nessa noite é que, assim como Stan Lee, em uma breve passagem, fazia parte de um contexto ou de uma história onde ele não era o personagem principal, assim é com a sua vida e com a minha. Nós somos inseridos em uma história que não é nossa. Em alguns casos, a nossa participação é mais ativa, em outros menos ativa. Para alguns de nós, o nosso tempo de tela, entre aspas, tem mais tempo, mas para outros o tempo é mais curto. Alguns de nós conseguem participar mais dessa grande narrativa que é contada, mas o que eu quero que você tenha em mente é: a narrativa não é sobre nós, não é sobre aquilo que gostamos, não é sobre aquilo que amamos. Nós fomos inseridos na narrativa que conta a história de Cristo. Nós somos coadjuvantes de uma história que narra acerca de como o Senhor Deus prepara uma noiva para o seu filho. Se você quiser saber qual é o resumo da Bíblia, é esse. É um pai preparando uma noiva para o casamento com o seu filho. Em outras palavras, Deus preparando a igreja para o grande personagem principal da história inteira, chamado Jesus Cristo. Afinal de contas, ele é o ponto máximo e é o ponto central de toda a história. Se é assim, se nós somos coadjuvantes dessa história, e se nós rendemos a nossa vida à vontade de Deus para que Ele a use da maneira como Ele quer, eu quero que você entenda que tudo pode acontecer com você,
desde que coopere para que o nome de Cristo seja narrado por meio da sua vida e no fim ele receba honra e glória por isso. O texto que nós vamos ler nessa noite fala sobre isso. Fala sobre como alguém pode se tornar participante dessa história e entender que, na verdade, a história vai para muito além da nossa vida. Já parou para pensar que, de certa forma, nós estamos na mesma prateleira que o apóstolo Paulo, que o apóstolo Pedro, que os patriarcas Abraão, Isaac e Jacó? Na prateleira de instrumentos, na prateleira de coadjuvantes, mas que foram inseridos em uma história, que essa sim, de fato, tem um final feliz, e que nós seremos participantes desse final. Quero que você leia comigo do verso 12 até o verso de número 18. Eu vou fazer a leitura e você pode acompanhar. E o texto diz assim: quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns, efetivamente, proclamam a Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isso me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. Até aqui por enquanto. Essa carta aos Filipenses é conhecida como a Carta da Alegria. E, curiosamente, o apóstolo Paulo escreve a Carta da Alegria preso. É verdade que era um tipo de prisão domiciliar, onde ele estava em casa e algum guarda tomava conta, mas era uma prisão. Essa carta o tempo todo parece mostrar para nós aquilo que o apóstolo Paulo vai dizer lá no capítulo 4, tudo posso naquele que me fortalece. Mas ao contrário do que talvez você tenha pensado quando leu essa frase na traseira de um caminhão, pensando assim, se eu posso tudo, então eu posso enriquecer da noite para o dia. Se eu posso tudo, aí eu posso ter os maiores bens do mundo. Se eu posso tudo, eu posso conseguir tudo aquilo que eu quero. Ao contrário de ser uma frase triunfalista, o apóstolo Paulo diz isso logo após dizer, eu sei ter fome, sei ter o que comer, eu sei ter roupas para me vestir, sei o que é não ter roupas, sei ter fartura, sei ter escassez, tudo posso naquele que me fortalece. Em outras palavras, o que a carta aos Filipenses tem a ensinar àqueles irmãos e a nós no tempo de hoje? Que nós podemos viver toda e qualquer situação, porque a nossa força não vem das circunstâncias. A nossa força vem daquele que é a personagem principal dessa metanarrativa, como C.S. Lewis gostava de dizer, que é contada ao longo de toda a história. E não pense que essa história é contada apenas pela boca dos homens, ao final de contas, o Salmo 19 diz, os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Um dia discursa outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, não há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Deus é tão perfeito na sua criação que Ele fez com que, inclusive, as coisas criadas e até aquelas inanimadas narrassem essa história. Nós olhamos para a criação e nós vemos a impressão digital e aqueles atributos de Deus que não podem ser vistos, como diz o apóstolo Paulo, atributos invisíveis, seu poder, a sua glória, são claramente vistos. Veja, não são difíceis de se verem. Não é que você tem que investigar e procurar, claramente são vistos. E o apóstolo Paulo entendia isso. E é por isso que ele começa dizendo àqueles irmãos, quero que vocês saibam, que vocês tomem ciência de que tudo o que me aconteceu tem contribuído para o progresso do Evangelho. Para pensar um momento na história da sua vida. Quantas vezes deu errado? Ou para usar a música que nós cantamos aqui, quanta lágrima já caiu? Quanta dor já machucou o seu coração? Quantas e quantas vezes a sua vida pareceu dar muito mais errado e quanto mais você orou e buscou a Deus, parece que a situação foi ficando pior e mais difícil? Quantas e quantas vezes, aparentemente, o nosso desejo em servir a Deus é barrado por uma doença, é barrado por um desemprego, é barrado por uma luta contra algum pecado ou algo do tipo, e eu quero que você entenda o que o apóstolo Paulo vai dizer. A nossa vida não é acerca de quem somos e a história não é nossa.
Portanto, tudo aquilo que acontece conosco é para que o evangelho seja propagado e o nome de Cristo exaltado. Mas quão difícil é dizer: Senhor, a minha vida pertence ao Senhor, faça dela o que o Senhor quiser. É fácil dizer isso quando tudo vai bem. Mas e se hoje Deus olhasse para você e dissesse assim: Duane, sua vida é minha, então eu vou tirar uma de suas filhas. Sua vida é minha, então eu vou tirar o seu emprego. Sua vida é minha, Priscila, eu vou tirar a sua saúde. E quando Deus olha para nós e diz: eu quero pegar aquilo que vocês confiam e eu vou tirar isso de vocês, porque a vida de vocês pertence a mim. E como eu disse, Deus não está preocupado em contar a nossa história, mas a história do seu Filho, a história de Jesus Cristo. Logo, tudo aquilo que acontece conosco é para que o nome de Cristo seja exaltado. A pergunta é: você está pronto para isso? Você entendeu o que é perder as coisas por causa do Evangelho, como aquele homem que encontra um grande tesouro numa terra e vende tudo o que tem para comprar aquela terra, e então ter aquele tesouro? Cristo é de fato o seu maior tesouro? Ou será que é Cristo e mais alguma coisa? Ou será que é Cristo e mais o bem-estar? Eu acho curioso que para o apóstolo Paulo, as cadeias dele cooperavam para que o Evangelho fosse pregado. Deixa eu te contar uma história. Lá da minha cidade, Caratinga. Era 2016. E eu estava no meu primeiro ano de seminário, quando eu estava ali, rolando ali uma rede social, e de repente eu vi a notícia de que um amigo meu havia sido preso, presbítero da igreja, e ele trabalhava na prefeitura, no setor de licitação da prefeitura, e por conta de algumas investigações que estavam acontecendo, ele foi preso preventivamente. Ninguém tinha dúvidas de que o Léo era inocente. Leonardo, o nome desse presbítero. Ninguém tinha dúvida de que o Léo era inocente. É aquela pessoa que todo mundo ama. Sabe aquele cara que quando chega a vida da gente melhora? É o cara que tem amor por fazer o trabalho de Deus, que cuida bem de todo mundo. Impressionante. Ninguém tinha dúvidas de que o Léo era inocente, como de fato é. Mas eu me lembro que o Léo foi preso. E aí começou um grande processo doloroso na vida da igreja. Todos os domingos, antes dos cultos normais, antes do horário do culto, a igreja ia inteira para a porta do presídio. Nós ficávamos perto de onde a cela dele tinha uma janela para fora. Nós levávamos uma caixa de som e ali nós fazíamos um culto para que o Léo participasse ali da prisão. Mas o mais impressionante não era o Léo participar da prisão. Eram os outros presos ansiarem pelo momento que o culto aconteceria. Por que eu estou contando essa história? Porque e se Deus quiser ter feito um movimento para salvar prisioneiros dentro da prisão, e para isso ele quis levar a igreja inteira para lá, mas para isso ele quis pegar um irmão tão amado, mas tão caro para nós, e fazer com que ele fosse preso? E se por meio de todo o sofrimento que aquela família passou, a vergonha, imagine, ele era atacado nas redes sociais, eu me lembro disso. Afinal de contas, ele estava sendo preso com uma classe de políticos. Então entrava naquele globo onde é todo mundo ladrão, enfim, nesse mesmo balaio. E eu me lembro que ele era atacado e isso doía em nós, porque nós sabíamos que ele era inocente, mas o evangelho começou a ser pregado na prisão. Alguns presos começaram a ouvir a mensagem do evangelho e sabe-se lá quantas conversões houveram naquele lugar. Ou então pense na história de José. Pense em todo o sofrimento desse homem que vai parar no Egito, mas se ele não vai para aquele lugar, se ele não é lançado na prisão injustamente, todos morreriam de fome. A pergunta é: você está pronto para dizer tudo o que acontecer na minha vida é para o progresso do evangelho e eu recebo o bem de Deus com prazer, mas também recebo o mal de Deus com o mesmo prazer? Talvez seja aqui, onde haja divisão, como o nosso irmão fez lá no Moçambique, né? O crente para cá, o descrente para cá. Talvez nessa hora, muitos de nós não estejamos prontos a dizer: Senhor, faça da minha vida o que o Senhor quiser. E olha que curioso, o verso 13 ele vai falar: as minhas cadeias tornaram Cristo conhecido de toda a guarda pretoriana. Não é um irmão que vai murmurar e vai falar assim: eu sou plantador de igreja, eu perseguia os crentes, aí eu passei a plantar a igreja e Deus agora me dá cadeias, eu não quero servir a esse Deus. Deixa eu ir para longe, deixa eu ir para fora, eu não quero mais. Não, é alguém que vai dizer: as minhas cadeias têm feito com que os guardas que me prenderam ouçam o evangelho. As minhas cadeias têm feito com que essas pessoas que me odiaram ouçam a mensagem da cruz e se arrependam. E mais do que isso,
a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro. Olha o movimento que Deus fez. A igreja agora não tem medo. Eles olham para o seu grande pastor preso, para o seu grande plantador de igrejas preso, e eles vão pregar com mais ousadia, com mais intrepidez, com mais coragem, porque entenderam o evangelho está produzindo fruto. Perseguiram o Senhor Jesus, então se estão nos perseguindo, é porque está exatamente coerente com a mensagem que ele pregava. E aí a igreja perde o medo. Eles não temem ser presos, eles não temem ser mortos, eles não temem perder as suas famílias. Mas sabe qual que talvez seja o grande problema nosso? É que tem coisas que para nós são caras demais. E mais caras, inclusive, do que Cristo. Deixa eu pegar emprestado o que o pastor João falava hoje pela manhã. Quantas vezes no culto você olha para aquele relógio lá atrás para ver quanto tempo falta para o culto acabar? Quanto tempo do seu dia você gasta em oração, em um relacionamento sincero com Deus? Quanto da sua vida é dedicado a pregar o evangelho e anunciar Cristo às pessoas à sua volta? O quanto do seu coração arde e pulsa por fazer com que a mensagem do evangelho seja de fato conhecida? E o quanto da sua vida é dedicado a viver no centro da vontade de Deus e não no centro da vontade do eu? Porque nós vivemos em uma sociedade que vai dizer, olha, você merece isso, você merece aquilo, olhe para você, ame você, cuide de você, você precisa entender que você é um crucificado. E que só faz sentido a vida com Cristo para aqueles que morreram com Ele. E se eu fui crucificado com Ele, então já não sou eu quem vivo, Cristo vive em mim. Então faça da minha vida o que o Senhor quiser fazer. Mas eu confesso, era mais fácil pregar esse sermão antes do Lucas nascer. Muito mais fácil. Eu espero que ele cresça aí, tenha sucesso na vida. Mas e se o que eu chamo de sucesso não for o que Deus chama de sucesso para ele? Quem dera ele fosse devorado por leões por ser fiel ao evangelho. Muito melhor do que ele ter uma vida regalada, mas perecer no inferno porque não viveu para Cristo. Entende isso? Sabe o que às vezes nós não entendemos? É que nós não estamos ainda no nosso lar definitivo. Então não é hora de fazer edificações gigantescas aqui. Eu costumo dar o seguinte exemplo. Nós vamos voltar para Valadares amanhã. Imagine que loucura que seria isso aqui. A gente passar na van ali, comprar móveis para casa. Aí quando chegasse no meio do caminho, eu falasse com a Luana assim, vamos colocar aqui o sofá aqui nesse meio do barranco. E uma televisão aqui, vamos ficar aqui na beira da estrada. E a partir de agora a gente vai ficar só aqui na beira da estrada. Não faz o mínimo sentido, né? Você comprar as coisas para casa. Então eu tenho que chegar em casa no meu destino. Parece que nós não vivemos como aqueles que almejam um lar eterno. Tem horas que nós queremos fazer do trajeto o nosso lar definitivo. E é por isso que nós desejamos tanto uma vida confortável. E fugimos daqueles momentos em que Deus nos coloca em dificuldades. Lembre-se, nem sempre Deus vai deixar claro e evidente para você o motivo do seu sofrimento. Lembra de Jó? História bonita, né? A gente lê o livro de Jó, a gente se emociona. Jó morreu sem entender o porquê que Deus fez ele passar por tudo aquilo. Porque houve um momento em que Jó ousou questionar Deus, e Deus falou assim, Jó, vem cá. Quando eu lancei os fundamentos da terra, você estava fazendo o quê? Qual parte da criação aqui que você me ajudou? Onde é que você estava quando eu fiz isso ou aquilo? E no fim das contas, o sofrimento de Jó tinha a ver com Deus humilhar o diabo. Numa esfera espiritual onde os olhos dele não contemplavam. E é isso que eu quero dizer. Deus pode usar a sua vida para o que Ele quiser, mesmo que Ele não revele a você o motivo do seu sofrimento. Mas olha que curioso que o apóstolo Paulo ainda vai dizer. Alguns pregam o evangelho por porfias, por inveja. Outros fazem com sinceridade e de boa vontade. Paulo vai dizer assim, para mim, não importa. Se a motivação deles é errada, isso é um problema deles. O que importa é que Cristo está sendo anunciado. E como eu falei ontem, se nós não clamarmos, as pedras clamarão. O evangelho vai chegar onde ele tem que chegar. E é por isso que eu disse que nós estamos na prateleira de coadjuvantes da história. Ou você acha que por sua causa Deus vai deixar de contar a história do filho dele ao mundo?
Ou você acredita que você é tão importante, mas tão importante, que se você não fizer nada, Deus não vai fazer com que o filho dele seja conhecido. Mas por outro lado, qual é a beleza maior do que poder anunciar uma mensagem que transcende tudo aquilo que nós conhecemos? Que nos fala que o mundo não é só isso que nós vemos, que nos diz que a esperança não está em uma melhora agora, mas em uma melhora definitiva, que chegará no grande dia de Cristo. Quão belo é poder ser unido àquele que conta a história, daquele que é a razão da existência de todas as coisas. Entenda, você não vai fazer parte da biografia, talvez, de um grande presidente, ou da biografia de um grande rei, ou da biografia de um grande império, mas você faz parte da biografia do rei do universo. O que pode ser maior do que isso? E o que pode motivar mais o coração do que narrar essa verdade? Mas como o apóstolo Paulo sabia, alguns podem fazer isso pela motivação errada. E infelizmente, há muitos no nosso meio que vão fazer até sinais. Para pensar um pouquinho. O Senhor Jesus vai olhar para os discípulos e vai falar assim: naquele dia, muitos vão dizer Senhor, Senhor. Essa repetição no grego indica ênfase. Senhor, Senhor, em teu nome expelimos demônios. Eu nunca expulsei um demônio. Acho que eu nunca vou expulsar. E eu sempre falo com o pessoal da minha igreja, se vocês virem um endemoniado, me coloca no final da lista para me chamar. Eu vou falar, eu vou chamar o pastor, ele vai vir aqui, vai fazer um movimento, vai levantar poeira, o demônio vai sair. Eu vou chegar e vou orar. Não sei fazer esse negócio. Eu acho que eu nunca vou expelir um demônio. Eu nunca vou curar um doente, talvez. Mas naquele dia, muitos que expeliram demônios, muitos que curaram, dirão, Senhor, Senhor, em teu nome. Mas Jesus vai olhar para eles e vai dizer, não faço ideia de quem são vocês. Nunca os conheci. Nunca me relacionei. Se Deus usa até as pedras, você acha mesmo que Ele não vai usar aqueles de coração mau? Quando em nome de Cristo falam? O poder nunca está no pregador. Se tivesse, vocês não me veriam aqui. O poder transcende o pregador sempre, porque ele vem do próprio Deus. Então entenda, Cristo vai ser anunciado, mas que Ele seja anunciado primeiro aqui dentro. Sabe a oração que o Senhor Jesus nos ensinou? Santificado seja o teu nome aqui dentro. Venha o teu reino aqui dentro. Me deixa ser inundado primeiro por essa mensagem aqui dentro, para que então eu transborde essa verdade para as pessoas à minha volta, e que eu não pregue só por desencargo de consciência, ou do meu caso, porque é a minha, entre muitas aspas, profissão de um pastor, ou que eu não faça isso só porque alguém me incumbiu, não, que eu faça porque isso transbordou no meu coração, e eu quero que essa mensagem chegue, para que pessoas sejam salvas da condenação eterna. Ainda que para isso, Deus me aplique as mais profundas dores. Mas se por um lado o apóstolo Paulo entende que, como coadjuvante, todas as circunstâncias da sua vida cooperam para o avanço do Evangelho, ele vai nos dizer o que é essa vida em Cristo. Olhe a partir do verso 19 agora para a sua Bíblia comigo mais uma vez. Ele diz assim, porque eu estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente quanto a mim o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Paulo tinha expectativa de ser livre. E bem provavelmente ele falava de uma libertação literal aqui. Ele vai dizer isso quando ele escreve outras de suas cartas. Não é errado você pedir para que Deus tire você de uma situação ruim. Eu quero deixar isso claro.
Não é errado você ter expectativa de que as coisas melhorem. O problema é quando isso é o que governa o nosso ser. É quando essas expectativas ocupam um lugar redentivo para nós, sabe? Se eu não for livre dessa situação, se eu não for libertado dessa situação, minha vida vai acabar e já era. Para Paulo não era assim. Tanto é que ele vai dizer, Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. O que ele entendia? Eu espero a libertação. Eu espero ser livre. Eu espero me reencontrar com vocês, meus irmãos, que oram por mim e que carregam comigo as minhas algemas. Mas eu sei que Cristo será engrandecido na minha vida ou na minha morte. Veja bem qual é o alvo do apóstolo Paulo. Ele não pensa assim, eu vou ser libertado e minha vida vai ficar boa. Eu vou ser libertado e eu vou ter um tempo de paz, eu vou ter um tempo de alegria, um tempo de sossego, um tempo onde não haverá mais dor. Eu vou ser libertado e aí eu vou ir para a praia. E eu vou ficar lá, pé na areia, curtindo, relaxado. Não. Ele vai dizer, o nome de Cristo vai ser engrandecido no meu corpo. Cristo vai ser manifestado por meio da minha vida. Olha o que esse homem tem a dizer e nos ensinar. Ele não está preocupado com o que ele vai passar. Ele está preocupado com o engrandecimento do nome de Cristo. Ainda que para isso ele tenha que morrer. Só que nós temos um grande problema. Nós queremos viver de acordo com o nosso desejo ególatra. A idolatria do eu, idolatria do self. Nós queremos engrandecer o nosso nome. Eu quero que o meu nome seja engrandecido. Quer ver uma prova disso? Suas redes sociais falam mais de você ou mais de Cristo? As pessoas à sua volta ouvem falar mais acerca da sua vida, dos seus negócios, da sua família ou de Cristo. No fim das contas, a quem você tem engrandecido no decorrer dos seus dias? Esse é o problema lá do Éden. Quando Adão e Eva não aceitam simplesmente serem imagem e semelhança de Deus, eles querem ser como Deus. Eles querem ter autonomia, eles querem ter engrandecimento, e por isso eles desobedecem à ordem de Deus, e é o nosso grande problema. Por que que nós lutamos tanto por conforto? E por que que nós murmuramos tanto quando a vida dá errado? Igualzinho o povo no deserto. Estava andando, gente, eles eram escravos, açoitados. Deus liberta esse povo. Chega no meio do caminho, eles reclamam. Reclamam que a água é amarga. Reclama que não tem comida. Reclama que não tem água. E vai dizer, era melhor ter voltado para lá. Sabe por quê? Porque lá eles não eram moídos, não da maneira que eles eram agora, entendendo que a história não era deles, entendendo que eles não eram o centro. E é por isso que às vezes nós brigamos tanto com Deus, porque nós queremos que a nossa vida seja o centro de tudo. E Deus vai dizer, não, o centro da história é o meu filho. Ou você entende isso, ou você vai viver uma eterna frustração. Quer pela vida, quer pela morte. Deixa eu te explicar o que isso significa. Eu era bem mais novo, pré-adolescente. E havia um rapaz na nossa igreja, 24 anos de idade. Eltim. É um outro desses que alegra tudo. Agitador de acampamento. Ir para acampamento com o Eltim era a melhor coisa do mundo. Nossa, ele fazia todo mundo rir, dar gargalhada. Pensa num menino bom, aquele menino bom, que toda mãe olha e fala assim, é o genro que eu quero para ter aqui em casa. O marido que eu quero para minha filha. Cara bom. 24 anos. O Eltim trabalhava na CEMIG. E ele foi fazer um serviço numa roça, de moto. O Eltim bateu com a moto num trator. 24 anos de idade. O Senhor levou o Eltim. Doído. Mas no momento em que o Eltim era sepultado, o pai dele, que não era convertido, ele disse, eu sei que o meu filho está com o Senhor. E eu creio nesse Senhor. E creio que um dia eu vou reencontrar o meu filho. Hoje o seu Chico é membro da 2ª Igreja de Caratinga. Louvado seja Deus pela morte do Eltim. Porque a separação entre o Eltim e o pai dele é temporária. Mas se o pai dele fosse para o inferno, a separação era eterna. Está entendendo o que é quer pela vida, quer pela morte?
Ainda que Deus me mate, mas se Ele fizer com que a mensagem dEle salve vidas, louvado seja Ele. Porque o sofrimento tem prazo de validade para nós. A morte não é a última palavra para a vida do crente, mas o inferno é a última palavra para a vida daqueles que não creem em Jesus. E se Deus quer usar a minha morte para converter pessoas, então que Ele me mate imediatamente, mas que o Evangelho chegue até as pessoas que não creem. Porque mais importante do que longevidade aqui, é a eternidade com Ele e com aqueles que Ele quer salvar. E isso o apóstolo Paulo tinha claro em mente. E é por isso que ele pode dizer, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Para mim, a vida só faz sentido se for Cristo. O que o apóstolo Paulo tem em mente é que o meu nome não importa. Eu não quero nem que as pessoas se lembrem do meu nome. Eu acho curioso, eu gosto de andar observando o nome de ruas. Porque no geral eu não conheço as pessoas. Eu não sei quem são. Salvo se eu for pesquisar alguém. E talvez vocês não saibam quem foram a maioria das pessoas que as ruas aqui recebem o nome. Tem aí uma placa com o nome deles. Mas passou. Tem uma música de uma banda chamada Os Arrais, que em um determinado momento diz assim, que o meu nome morra com o meu corpo e que o de Cristo permaneça em tudo. Isso deveria nos mover. Isso deveria arder em nós. Mas me deixe fazer uma observação. Morrer só é lucro para quem o viver for Cristo. Para quem o viver é qualquer outra coisa, morrer é o maior dos prejuízos. Para quem o viver é qualquer outro eu, para quem o viver é pautado por quaisquer outras expectativas, por qualquer outra busca redentiva, busca por felicidade, busca por eternidade, ou qualquer busca fora de Cristo, o morrer é o pior dos prejuízos. Então eu quero dizer para você, e me escute nessa noite, você que entrou aqui hoje e o seu viver não é Cristo, o seu tempo está acabando, você não sabe quanto tempo de vida ainda tem, o seu cronômetro uma hora vai chegar a zero e você estará diante do Senhor. E não importa quão grande foi o seu nome, não importa quantas riquezas você teve, quantos impérios você construiu, só uma coisa vai importar, se o seu viver for Cristo ou não. Então hoje é tempo para dizer, Senhor, inunde o meu ser, e que Cristo seja tão visível em mim, a ponto da minha identidade ser confundida com a dele. Que as pessoas não me conheçam antes de conhecer o Senhor a quem eu sirvo. Para esses que o viver é Cristo, o morrer é um lucro demais. Porque é estar com o Redentor, é estar com Ele. Mais uma coisa eu preciso dizer, que é uma grande confusão que há no nosso meio. Nós tendemos a pensar que aquilo que nós chamamos em teologia de estado intermediário, é o momento final e definitivo de tudo. O que é isso? Já percebeu que em alguns ofícios fúnebres, é comum a pessoa dizer assim, fulano não está mais aqui? Está sim. Nós somos corpo e somos alma. Nós não somos uma alma que tem um corpo. Tanto é que o apóstolo Paulo vai nos ensinar que se a nossa fé se resume só a essa vida, nós somos os mais miseráveis dos homens. Aqueles que já partiram estão com Cristo, de alguma maneira desfrutando das bênçãos da presença dele. Mas olha que curioso, a presença espiritual de Jesus nós temos. O Espírito dele habita em nós. Mas chegará um dia em que seremos ressuscitados. E como a música que nós cantamos, nós veremos a face de Cristo, nós tocaremos a face de Cristo, nós abraçaremos a Cristo, e aí a nossa alegria será completa, e aí nós viveremos eternamente completos, desfrutando da presença de Deus de forma plena e completa. E é por isso que o viver Cristo deve arder em nós, para termos esse desejo de ansiarmos tanto pelo momento em que o veremos, em que estaremos com Ele, em que desfrutaremos daquilo que Moisés desfrutou. Lembra quando Moisés pede para ver a face de Deus? E o que Deus disse para Moisés? Ninguém pode ver a minha face e morrer. E é óbvio, porque Moisés é um ser humano e Deus é um Deus eterno. Então das duas uma, ou Deus pega Moisés e faz ele virar eterno, para que o eterno contemple o eterno, ou Deus que é eterno se torna homem como Moisés, para ser visto por ele. E é por isso que no Monte da Transfiguração, eu imagino Deus olhando para Moisés dizendo assim, Moisés, lembra que você pediu para ver a minha face? Vem cá, deixa eu te mostrar. E aí no Monte da Transfiguração, Moisés olha para a face de Cristo. E ali ele vê a face de Deus. Isso será a realidade da nova terra.
a plenitude da divindade habitando corporalmente em Cristo. E nós o tocando. Ou como diz uma outra canção chamada Mary, Did You Know? Maria, você sabia? E aí, à medida em que a música vai cantando, o autor vai dizendo, Maria, você sabia que o bebê que você carrega vai andar sobre as águas? Que o bebê que você carrega, ele salvará nações. E até o momento em que ele diz assim, quando você beija o seu pequeno bebê, você está beijando a face de Deus. E a criança que dorme tranquilamente nos seus braços é o grande eu sou. E um dia nós veremos o grande eu sou. Um dia nós veremos aquele que criou todas as coisas, aquele que chamou Abraão, Isaque e Jacó, aquele que fez com que tudo no Antigo Testamento cooperasse para que ele nascesse, crescesse, morresse, ressuscitasse, chamasse você, criasse você, para o momento em que um dia nos encontraremos com ele. Mas repito, isso só é verdade para aqueles que o viver é Cristo. Mas Paulo ainda segue. E ele vai dizer o que é esse viver Cristo. Afinal de contas, pode parecer uma coisa muito solta, um negócio muito abstrato. E aí eu quero ler do verso 27 até o verso número 30, e encaminhar para terminarmos. E ele diz o seguinte: Vivei acima de tudo por modo digno do evangelho de Cristo, para que ou indo ver-vos ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que para eles é prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isso da parte de Deus, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Então olha só, a primeira coisa que o apóstolo Paulo vai nos dizer sobre o que é o viver Cristo: se portar como cidadão do reino eterno de Deus. No meu tempo de seminário eu morei com 2 chilenos, e eles até falavam bem português, dava para entender claramente o que eles falavam, mas era nítido, olhando para eles, que eles não eram brasileiros. Você via por questões de gosto pessoal, o que eles gostavam de fazer, o que eles gostavam de comer, e enfim, dava para perceber, era perceptível que eles não eram daqui, por mais que morassem aqui. Isso deveria fazer parte da nossa vida. Nós vivemos em um mundo caído, mas nós não pertencemos mais a um mundo caído. Nós vivemos em um mundo que jaz no maligno, mas nós somos comprados, redimidos, e agora nós somos cidadãos de um lar eterno. É claro que ainda não somos cidadãos definitivamente. Você com certeza já ouviu falar da tensão do já e ainda não. Nós já somos, mas ainda não plenamente. Mas podemos nos portar como cidadãos do reino, como aqueles que pertencem a uma outra pátria, que têm uma identidade que pertence a um outro lugar, a uma outra realidade, e não a esse mundo. Em outras palavras, nós devemos ser mais parecidos com Cristo e menos parecidos com esse mundo. Mais moldado de acordo com o caráter do Senhor Jesus e menos moldado com o espírito da nossa época. Até porque quem se casa com o espírito da época fica viúvo brevemente. E Paulo vai dizer como que isso é possível. E ele vai dizer, primeiro, estando firmes em um só espírito. É como se ele ecoasse aqui a oração que o Senhor Jesus faz lá em João 17, pedindo para que os discípulos fossem um, assim como Cristo e o Pai também é um. E eu quero que vocês me escutem bem no que eu vou dizer agora. Infelizmente, é muito comum nós vermos divisões no meio do povo de Deus. E quer ver um exemplo clássico? Ano que vem é ano de eleições. Como nós nos dividimos por posicionamentos políticos. Mas eu fico me perguntando, o que pode ser maior do que a unidade promovida pelo Espírito? Será que nós entendemos que aquilo que nos separa é pequeno comparado àquilo que nos une? Que o fato de haver diversidade permite que haja unidade e não confunda unidade com uniformidade. Nós não temos que pensar todos da mesma maneira, nós não temos que ter todos os mesmos gostos, as mesmas preferências, mas temos que lutar juntos em um só Espírito. O mesmo Espírito que habita em você, habita em mim e habita no irmão, que às vezes você evita ali no final. E eu sei que tem hora que a gente tem dificuldade. Aí a gente fala assim, não, eu não tenho nada contra fulano não, ele me ofendeu uma época, mas eu já perdoei. É só que ele gosta de sentar do lado direito, então eu vou sentar do lado esquerdo. E na hora que sair eu vejo, se ele estiver mais para trás eu deixo sair primeiro, se eu estiver mais para trás eu saio rápido, porque eu não quero ver ele também, né? E a gente acostumou com isso.
E a gente se esquece que nós estamos lutando juntos em um só espírito, que nós habitaremos juntos na eternidade. Passaremos a eternidade inteira, não dá nem para descrever isso em tempo, com os nossos irmãos. Então, cuidado para que as suas lutas particulares não sejam maiores do que a nossa unidade na luta pela propagação do Evangelho. E é por isso que ele vai dizer, lutando pela fé, defendendo aquilo que cremos, dizendo ao mundo mal que não, a verdade do Evangelho é inegociável, que a palavra de Deus é infalível, que ela não é uma ideia, um conceito, um pensamento, uma ideologia, uma estratégia, ela é a palavra viva de Deus. E é por isso que Pedro vai dizer que devemos estar prontos para dar ao mundo razão da esperança que há em nós. Você está pronto? De verdade? Lá na primeira igreja eu trabalho muito com universitários. Talvez a maior parte do meu ministério seja dedicada a eles. Geralmente alguns pais me dizem assim, pastor, por que os meninos vão para a faculdade e abandonam a fé? Aí eu sempre pergunto, qual fé? A que eles têm ou a que vocês têm? Eles sabem defender a razão da esperança que há neles? Ou deixa eu melhorar a pergunta. Qual é a razão da esperança deles? E o que eu percebo é que muitos pais fizeram os filhos ter esperança em um bom emprego, em um bom salário, em um bom nome, em tudo, mas não no Cristo ressurreto. E aí, quando vão para a faculdade, não conseguem resistir. Afinal de contas, Cristo foi sempre um programa de final de semana, mas nunca a razão da vida deles. Juntos pela mesma fé, padecendo por Cristo. Olha que beleza isso aqui. Nos foi dada a graça de padecer por Cristo. Existe uma série de guerra chamada Irmãos de Guerra, Band of Brothers, que tem uma cena em que um soldado está com medo, e ele vai conversar com o seu general, e ele diz assim, eu estou com muito medo. E aí o general olha para ele e diz bem assim, você se escondeu porque ainda acha que há alguma esperança, mas a sua única esperança deveria saber que já está morto. Me escuta, se Cristo é o seu Senhor, então você já foi crucificado com Ele. Já está morto para esse mundo. E é por isso que as ameaças não devem assustar. E é por isso que as oposições não devem assustar. Nós estamos mortos para esse mundo podre. Para esse mundo que jaz nos seus delitos e pecados. Para esse mundo que odeia o Cristo. Nós fomos crucificados com Ele. E essa é a razão pela qual nós reinaremos com Ele. Mas tem hora que nós não entendemos isso. Muito pelo contrário. E aí nós tememos porque para o mundo isso é prova de perdição. Eu li recentemente na internet uma pessoa falando assim, por que os cristãos usam a cruz como um símbolo? O Deus deles morreu lá. É um sinal de fraqueza. Como é que um cristão pode pegar uma cruz e colocar nos seus templos ou colocar no pescoço e carregar isso como um sinal de força? É loucura, não tem sentido isso. Para eles é prova de perdição. Mas o que eles não sabem é que quando aquele homem era pendurado naquela cruz, a cabeça da serpente era esmagada. É que quando aquele homem era pendurado naquela cruz, a minha dívida, a minha culpa estava sobre ele. E quando ele ressuscitou ao terceiro dia e chega diante do Pai, ele não apresenta um escrito de dívida, mas ele apresenta uma declaração onde diz, justificado. O que os homens não entendem é que a cruz é o maior sinônimo de força. Ninguém suportaria aquela cruz. Homem nenhum suportaria aquela cruz, mas ele suportou e ela era minha. E seria pela eternidade. Ele suportou de uma única vez. Para me entregar não agora uma condenação eterna, mas uma declaração de justiça. E quando o Pai olha para mim, Ele não vê as minhas obras podres, Ele não vê o mentiroso, Ele não vê o adúltero, Ele não vê o mau, Ele não vê o idólatra, mas Ele vê o Filho dEle que me inundou de tal maneira que o viver é Cristo. E é por isso que muitos irmãos nossos morreram, mas morreram louvando ao Senhor. Quantos não foram jogados no Coliseu e devorados por leões? Tem uma história de uma criança, em uma cidade do Japão, que os cristãos estavam sendo crucificados. E uma criança chegou para o soldado e falou assim, me fala qual que é a minha cruz, eu vou andando para ela sozinho. Uma criança. Aí você pensa, que terrível é. Sabe por que não é terrível?
Porque é melhor uma criança, aos 10 anos que seja, perder a vida, mas ganhar a eternidade, do que viver uma vida, por mais longa que seja, mas padecer no inferno. Para finalizar, meus irmãos, a história não é nossa. A história é do Cristo. Mas Ele nos inseriu nela. Ele nos tornou participantes dela. E nós participamos anunciando essa mensagem ao mundo. Dizendo que existe um lar eterno para todos aqueles que creem. Dizendo para um mundo sem esperança que a nossa expectativa não está naquilo que os homens podem prometer, mas naquilo que um homem não apenas prometeu, mas cumpriu. E na promessa do seu retorno que um dia chegará. E quando esse dia chegar, como devemos nos alegrar? E como devemos dizer, eu ansiava por esse momento. E não temermos pela volta de Cristo. Eu vejo muito crente com medo disso. Nossa, se Jesus voltar hoje vai dar tudo errado. Tomara que Ele voltasse hoje. Era o tempo do sofrimento acabar. Era o tempo da dor acabar. E de nós habitarmos nesse lar eterno que cantamos aqui. Mas só vive ansioso por esse dia aqueles que o viver é Cristo. E a pergunta que eu faço, para terminar este sermão e para orar com você é: o seu viver é Cristo? Se a resposta for sim, que Deus fortaleça a sua fé e o seu viver todos os dias. Se a resposta for não, saiba que Deus te trouxe aqui hoje, para que Cristo inunde a sua vida. Não saia daqui sem que o seu viver seja Cristo. Pode ser que o amanhã não exista para você. Hoje é o tempo de se render ao Senhor Jesus e dizer: faça da minha vida a vontade do Senhor. Vamos orar? Senhor Deus nosso, como o nosso coração se alegra em saber que o Senhor nos inseriu na história do Teu Filho. O Senhor é completo em si mesmo e vive em perfeita harmonia na Tua Trindade por toda a eternidade. O Senhor não necessitava criar homens para sua companhia ou coisa do tipo. Mas o Senhor decidiu nos criar. E não apenas fazer de nós criaturas, mas em Cristo nos fazer teus filhos. Que grande mensagem é essa? Nós que viramos as costas para o Senhor, nós que nos tornamos maus, nós cujo viver é eu e não Cristo muitas vezes, mas o Senhor decidiu fazer com que o Espírito Santo do Senhor arrematasse o nosso coração, comprasse o nosso coração, não porque valíamos algo, mas porque não valíamos absolutamente nada. E então o Senhor nos conforma à imagem de Cristo dia após dia, e o nosso desejo é ajuda-nos a vivermos como cidadãos desse reino. Meu Deus, dê unidade aos meus irmãos, fortaleça a luta pela fé na vida dos meus irmãos, fortaleça no coração deles a razão da esperança que há, ó Deus, em Cristo Jesus. Abençoe para que sejam instrumentos poderosos do Senhor. Meu Deus, aprove ao Senhor trazê-los para cá, para esta cidade, para que a história de Cristo seja contada aqui por meio da vida deles, então que sejam operosos, que sejam grandemente usados pelo Senhor, e tire deles o medo, tire deles, meu Pai, a sensação de proteção, tire deles esse desejo por independência, esse desejo por terem a vida confortável. Ajude-os, meu Pai, a entenderem que o conforto está reservado para a eternidade. Agora é guerra. E que na guerra nós podemos sangrar, na guerra nós podemos morrer, mas o que importa é que Cristo seja anunciado por meio da nossa vida. Meu Deus, que essa seja uma verdade para a vida desta igreja. Meu Deus, eu imploro ao Senhor que o Senhor abençoe poderosamente a vida do pastor João, meu Pai, a vida do conselho dessa igreja. Ó meu Deus, dê a eles poder para pastorearem o rebanho do Senhor. Que eles sejam instrumentos poderosos na vida desses irmãos. Que as lideranças dessa igreja, ó Deus, sejam instrumentos poderosos do Senhor. Levanta, meu Pai, no nosso meio, homens e mulheres que viverão para pregar o Evangelho, missionários, pastores, evangelistas. Ó Deus, levante no nosso meio, que as nossas crianças cresçam com ardente desejo de fazer Cristo conhecido. Não permita, Senhor, que nós inundemos o coração dos nossos filhos com o desejo de terem o maior nome, o maior império. Ah, meu Deus, nos ajuda.
para que Cristo seja a razão da nossa vida, para que assim façamos com que seja a razão da vida dos nossos filhos também. Abençoa-nos, ó Deus, e dá-nos essa graça. Essa é a oração que te fazemos em nome de Jesus.